e valendo, gravando a partir desse momento. Você está a acompanhar o programa Vida com Deus em mais uma manhã, e os irmãos que consomem o material que produzimos também para o YouTube, agradecemos de coração a sua gentileza, a sua atenção. Não deixe de dar o seu joinha. Com gratidão a gente registra aqui o nosso apreço pelas vossas vidas. Como de praxe, todas as manhãs, o ponto ápice do programa é a reflexão do dia e a oração da fé. Porque a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. E essa enfermidade pode ser no corpo, pode ser na alma ou pode ser no espírito. Seja qual for a sua enfermidade, saibam todos quantos nos ouvem, nos assistem, que o nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Tá bom? Então, sem perca de tempo, meu diretor, solta a vinheta da reflexão do dia e esteja atento, aguce a sua atenção para refletirmos nas áureas páginas do cânon sagrado. Reflexão do dia. Vamos lá, reflexão do dia. Deixa eu colocar o retorno, fica melhor. Agora sim, se ouvindo, agradecemos de coração a você que interage. E eu sempre gosto de registrar, pastor Joaquim, a todos quantos nos ouvem, presbítero Vilmar Vieira, lá do Caxangá, ligadinho com a gente, e o pessoal da Ladeira Vermelha, pastor Josinei Rocha, cumprimentando o nosso aniversariante do dia, que está completando aí 29 anos de casado, o pastor Valdeci de Souza e a irmã Dilma. Agradecemos a todas as participações, mas vamos ao momento da reflexão. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é a palavra, é o que está escrito. E a gente extrai lições que julgamos preciosas para as nossas almas. A base da palavra de hoje é Êxodo 18. Olha, aqui nós estamos diante de uma prosa, de um dedo de prosa entre um genro e um sogro. Você pode acompanhar Êxodo 18. E em 2024 nós vamos precisar estar bem com os nossos relacionamentos. Precisamos estar bem com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais e com as pessoas que nos cercam. E ser especialista em relacionamentos é a grande questão, porque às vezes a pessoa ela é dotada de N virtudes, mas ele tem dificuldade de convivência. Ela é aquela pessoa tóxica, pastor Joaquim. Aquela pessoa difícil de conviver, aquela pessoa que não ama ninguém, que não perdoa ninguém, que não compreende nada. Ele quer que o mundo gire em torno de si próprio, ele só olha para o próprio umbigo, ele é ambicioso no sentido pejorativo da palavra e por aí vai. Mas olha o perfil de Moisés. Diga-se de passagem, como qualquer um de nós, um homem cheio de falhas, matou o egípcio, escondeu. Depois ele descobriu que aquilo não estava em oculto e tinha sido descoberto e ele resolve fugir. Mesmo assim, ele tem as suas prerrogativas positivas, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó, ele preferiu obedecer o chamado, e olha que chamado lindo, ser o legislador, mesmo sendo pesado de língua, mesmo sendo tendo imperfeições, como nós todos temos, as nossas imperfeições, não somos perfeitos naturalmente, mas aí Deus sempre tem uma estratégia. Deus disse, olha, Arão vai ser o teu auxiliar, que tu vai falar por boca de Arão, e etc e tal. Você conhece o enredo, você conhece toda a historicidade bíblica, e exclusivamente falando de relacionamentos em 2024, você vai crescer como pessoa, vai crescer como cidadão, como cidadã, como esposa, como marido, como mulher, como secretário, como secretária, sendo servo do povo, sendo amigo de todos. Pedro, tu me amas? Jesus pergunta incisivamente, pontualmente, 3 vezes, e Pedro, sem saber o que estava acontecendo, e Jesus disse, então se tu me ama mesmo, apacenta as minhas ovelhas. Cuida de gente, dá atenção a pessoas. O maior investimento de Deus são em vidas. O maior investimento de Deus não é prédio, não é carro, não é tijolo, não é pedra. O maior investimento de Deus são em vidas, aquelas vidas principalmente que a gente acha que não tem mais jeito. Aquele irmão, aquela irmã que já se reconciliou várias vezes, aquela pessoa que já não tem mais o crédito da sociedade. É para essa pessoa, porque não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes,
enfermidades espirituais, principalmente pessoas viciadas, seja qual for os vícios, e etc, etc, etc. Aí, observe o capítulo 18 e o versículo 8, eu quero fazer a citação desse versículo. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó, falou das pragas, falou da saída, o coração de Faraó enrijecido e etc. E foi um momento de prosa. Observe, 18 e o 8 de Êxodo. E do que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Aí o sogro passa um tempo ali com o genro. Aí mais na frente observe o versículo de número 13. Moisés se levanta para resolver as causas do povo, as demandas do povo. Aí no versículo 14, Jetro para tudo e chama Moisés para uma reunião. Chama Moisés para um diálogo. Chama Moisés para um conselho, para uma mentoria. Chama Moisés para uma regulagem. Porque por um grito se perde uma boiada. Às vezes a pessoa, ela não está enxergando o próprio erro. E tudo que ela precisa é de uma oportunidade, é de um grito, é de uma voz, é de um conselho. Meu filho, não vá por aí, vá por aqui. E detalhe, quem é sogro tem mais experiência do que o genro, porque já viveu mais. Está num estágio adiantado. Você compreende essa palavra? O seu pai já viveu mais do que você. Sua mãe já está em outra visão. O seu pastor está olhando com a experiência espiritual, o sentimento espiritual que Deus dá para ele. Então, custa nada ouvir o pastor, ouvir o especialista na área da segurança, ouvir o especialista na área da construção civil. Você vai fazer uma construção e às vezes você está achando que está acertando, mas aí o profissional chega e te dá um parecer. E as pessoas não têm humildade, é só humildade, simplesmente. E a gente tem um orgulho natural que a gente vem de berço, é um defeito de fábrica. E aí quando a gente escuta, a gente já leva, acha que é pessoal, acha que é pro lado da crítica. Principalmente nós, obreiros, que estamos no púlpito, nós precisamos estar preparados para receber críticas, seja qual for a crítica. Tem a crítica construtiva, você sabe, tem a destrutiva, tem a outra, não importa. O importante é que nós vamos melhorar, vamos crescer, vamos absorver aquilo. De alguma maneira, algo tem que ser feito. Eu quero que você venha startar, dá o play hoje, dá o motor de partida, acione aí a tua mente. Sempre vai ter alguém perto de você com mais experiência. Sempre vai ter alguém perto de você que já viu aquilo, já passou por aquilo. Se a pessoa tem o dobro da sua idade, principalmente. Se a pessoa tem mais 10 anos na sua frente, principalmente. Custa nada você reconhecer, você dá a marcha ré, você engatar ali a humildade, aciona a humildade, dá uma crise de humildade e reconhece e ouve a instrução do profissional. Ouve a instrução do líder, ouve a instrução da mãe, do pai, dos tutores, dos responsáveis, dos professores de vida. E foi o que aconteceu. O versículo 14, a Bíblia diz que Jetro olha para Moisés e disse: olha, não é bom o que fazes, tu vai desfalecer, tu não vai dar conta, camarada. Elege homens tementes a Deus, capazes e tal. Então eu não quero focar nessa parte, eu quero focar no conselho. Só quando for um problema grave é que vão trazer. Então, ali nasceu os pequenos grupos, líder de 10, líder de 50, líder de 100 e líder de 1000. Moisés compartilha as atividades, o serviço com os maiorais, com os anciãos, eu quero crer dessa forma, e Moisés descansa. E a Bíblia também fala de Ur e Arão, que sustentavam os braços de Moisés. E ninguém dá conta de fazer nada só. Ah, pastor, eu tenho vergonha de pedir para alguém você é liderança. Liderança é constituída para administrar tarefas. Liderança é constituída para delegar funções. Fulano, você pode me ajudar? Beltrano, você pode fazer isso? Você distribui as tarefas, irmão. Tudo dá certo. As coisas, como diz o diácono Jaime, as coisas se concatenam, se organizam, se configuram. E dentro desse parâmetro, um vai ajudando o outro. Às vezes você tem mais experiência em tal área e o seu amigo em outra, e um vai ajudando o outro, e vice-versa, e as coisas se organizam, e conforme o andar do jegue, do jumento, do cavalo, é que as abóboras se encaixam no grajaú, né, no jacá, e de forma que as coisas precisam se organizar. É na família, é na igreja, é na sociedade, é na política, é na circunstância, enfim, seja qual for a área, as coisas precisam chegar no seu determinado lugar, tá bom?
recebe esse parecer, logo já ainda nesse calor, ainda do início do ano, ainda é janeiro, ainda tem como ouvir o conselho de alguém em alguma área da sua vida, ainda tem como retroceder, mudar a estratégia, ainda tem como pedir perdão, ainda tem como pedir perdão para alguém, ainda tem como restabelecer um vínculo de paz, ainda tem como quebrar esse muro e construir uma ponte. E vida que segue, hashtag partiu, é para frente que se anda, é para trás, jamais. Deus te deu olhos e colocou na parte da frente do seu rosto, que é para você olhar para frente. O apóstolo Paulo declarou olhando só para Jesus. Eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que atrás ficam, em busca do prêmio da soberana vocação em que fui chamado. Deus te abençoe, reflita sobre essa sentença. Beijo no seu coração, eu te amo no amor de Jesus.